Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Estou chegando aqui com tudo com o pós-jogo do Linha de Passe, analisando a vitória do Mengão. Flamengo 3, Milionário 0, Flamengo classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. E agora, os torcedores dos outros times que estão no pote 1 estão com medo do pote 2, porque no pote 2 tem o Flamengo que voltou a jogar bem. É isso aí, fizemos um ótimo primeiro tempo. E no segundo tempo criamos várias chances, mas a bola não entrou no segundo tempo, teve a expulsão do Bruno Henrique. Tudo isso aqui agora no programa Linha de Passe pós-jogo. Já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal, já chega deixando o like, amassa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens, como sempre, são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos aqui ver o que eles vão falar agora da vitória do Mengão. Flamengo classificado. Vamos lá. Em segundo lugar do grupo não é para pegar pote 2 de mata-mata. E suposto também, Pedro fez gol, né? O Flamengo venceu. O Alan, para mim, que tinha uma questão ali de o Pulgar vai voltar, vai tirar o Alan. Acho que o Alan teve um bom primeiro tempo. Sim. Mais um bom jogo do Gerson. O pessoal debatendo muito, o Gerson tinha que sair. Eu não entendo sinceramente, porque o Gerson já é um líder, ele não começa com a abraçadeira por acaso. Então, tem coisas interessantes para falar desse Flamengo. Agora, entender, o Flamengo daqui para frente é esse, ou esse foi só um lapso e ele vai dialogar com aquele início ali de Conmebol Libertadores? Eu acho que está mais próximo de ser esse. Será que o professor Paulo Calçade tem a resposta? Talvez ele vai ser um pouco mais seguro. O Calçade viu um pouco, ele já viu um pouco melhor que a gente e ele tá em lá. Loco, né? Tá lá. Então pode responder essa pergunta, Calçade. Boa noite para você, direto do Maracanã. Bom, olá William, olá companheiros. Eu entendo que o Flamengo vai ter que melhorar na próxima etapa. A gente está falando do dito bem. A última partida, na fase de classificação, o adversário veio só para não levar muitos gols e levou 3 no primeiro tempo. No segundo, o Milionário saiu um pouquinho mais para o jogo, deu espaço para o Flamengo, para um contra-ataque do Flamengo que não existiu. Então, eu acredito que na próxima etapa, a gente está falando de oitavas de final, mês de agosto, e aí é que vem... podem vir as mudanças. Vamos ver o que vai acontecer também nesta janela de contratações. O que o Flamengo vai fazer? Por exemplo, a gente está falando de um nível de uma equipe que tem muita grana, que também faz bons negócios, como está fazendo agora do Fabrício Bruno, mas ainda precisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um lateral direito que aproveite as oportunidades da equipe hoje. Se o Flamengo, a ideia do Tite hoje parece ser essa, é um Flamengo que tem um meia, o Gerson, do lado direito do campo. Qual é o movimento do Gerson? Do lado para dentro. Ele vem e se aproxima do Arrascaeta. Você pensa, poxa, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz é um trio com muita posse, muito passe e associações que vão gerar o gol. Isso é verdade. E o lado do campo? O lado do campo não é aproveitado pelo Varela. O Varela tem lá um corredor e não joga. O que aconteceu? O Davi Luiz, que não é trouxa, né, sentiu ali a brecha. Ele ocupou esse espaço nos momentos que ele era permitido. Também não pode largar a defesa ali o tempo todo. Mas ele viu e foi, inclusive, fazendo uma jogada chegando à linha de fundo. Contra-ataque que não apareceu para matar o jogo, para transformar em goleada, na verdade, no segundo tempo. O setor de meio-campo do Flamengo trabalhou bem. Eu acho que essa foi uma boa notícia. Um time tentando roubar a bola desde o princípio, mostrando intensidade com e sem bola no setor, se impondo no campo de ataque desde logo de cara. Acabou sendo ajudado também pelos presentes dados pelo Milionários. Mas acho que dentro da primeira imagem, que foi ruim que o Flamengo deixou nessa fase de grupos, o Flamengo termina dando alguma esperança de que essa evolução pode atingir um nível mais alto em agosto, quando voltar à competição. A chave para essa melhora no meio-campo é a melhora do Gerson? É essa peça que estava faltando engrenar e tem ido bem nos jogos, André? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, William? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Boa noite, Calçade no Maracanã. Uma das chaves é essa, né? Não dá para a gente colocar como razão para a melhora ou piora de um time um jogador específico, uma atuação. As coisas são muito mais dinâmicas do que isso, mas o Flamengo precisa do melhor Gerson para funcionar da maneira que o Tite quer. Isso. E essa maneira é exatamente o que vem sendo questionado por muita gente nessa fase em que o Flamengo não joga no nível que a maioria das pessoas gostaria ou imaginava que o Flamengo jogaria. Se a gente pensar o que se falou e o que se escreveu quando essa chave foi composta pelo sorteio. 18 pontos, melhor campanha disparada. Se alguém ali dissesse o Flamengo vai se classificar em segundo lugar, não, peraí, você não está acompanhando, você não está vendo. E ninguém falou isso mesmo.
colocando a conversa um pouco adiante, isso talvez seja um grande problema para quem enfrentar o Flamengo. Os times que fizeram boas campanhas, se classificaram em primeiro lugar nos seus grupos, vão enfrentar os segundos colocados. O Flamengo é um deles. Né? É complicado. O Botafogo também é um deles. E no caso do Botafogo, eu sei que a gente vai falar mais tarde, é até uma boa notícia. Porque se você pensar que o Botafogo partiu de 0 ponto nas 2 primeiras rodadas, chegar à última com chance de ser primeiro colocado, não foi. Mas mostra como a coisa virou nesse grupo. Mas o Flamengo ganhou um jogo hoje por 3 gols de diferença. Se a vantagem fosse de 5 gols, seria normal. Sim. E a gente tem a obrigação de dizer que tudo isso que aconteceu contribuiu para o placar. O Calçade lembrou bem, quando o Milionários oferece o primeiro gol para o Pedro, e foi isso que aconteceu, se fosse uma estatística, o Pedro marcou por indiferença da defesa. A bola passou, a defesa ficou olhando. Um erro maior do passador do que do goleiro, né? Sim, o goleiro foi colocado numa posição impossível, quase. Não, porque o kick da bola matou, também isso, pegou de surpresa. Só faltou o goleiro falar antes, né? Vocês estão todos malucos, né? Está acontecendo uma coisa estranha aqui. Logo no começo. E aí é claro que tudo fica mais fácil, o Flamengo fica mais tranquilo em campo, o ambiente melhora, a torcida se empolga mais, e aí as coisas foram acontecendo depois da bela jogada do Davi Luiz pelo lado direito, e aí sim um gol contra. Né? O Milionários ofereceu um gol ao Flamengo e deu outro, fez outro. Isso é verdade. Agora, as chances que o Flamengo teve e não converteu no segundo tempo foram numerosas. Isso mostra uma equipe que está melhorando. E muitas historinhas, a gente conversava sobre isso ontem, né? Muitas historinhas ao redor do jogo, isso vem acompanhando o Flamengo toda vez que o Flamengo entra em campo. Então hoje será que o Gabriel vai entrar? Como que a torcida vai recebê-lo? Será que na hora que o Flamengo colocar os pés no gramado, ele vai ser vaiado? Sim. Né? Não entrou. E a gente pode até discutir. E no aquecimento também não tivemos vaias. No jogo anterior, pela Copa do Brasil, acho que até o minuto 80, alguma coisa assim, não havia uma definição em relação ao placar. Sim. Hoje a coisa estava resolvida. Eu não acho que o Tite tem a obrigação de colocar o Gabriel em campo para fazer um favor a ele, para ver se melhora alguma situação. Mas hoje, se ele quisesse... Claramente não pôs porque não quis. A ocasião estava aí, 3-0, era só, vai lá, meu filho, vê se você faz o 4º gol e vai ser bom para todo mundo. Eu acho que não colocaria por ser uma volta ao Maracanã. Mas... Depois foi a volta semana passada, hoje a volta ao Maracanã, daqui para frente... É quase que uma punição silenciosa. Daqui para frente a gente pensa como vai ser. Acima de tudo... É óbvio que não tinha nada mais importante do que cumprir a tarefa. O Flamengo chegou a ficar numa posição em que a classificação era uma dúvida. Sim. E era preciso cumprir a tarefa hoje, com 3 pontos, ganhando e tal. E o Flamengo fez isso. Acho que a noite está bem cumprida. O Flamengo conseguiu empatar com esse Milionários fora, e ainda tinha um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo. O Flamengo conseguiu perder para o Palestino. Né? O Palestino se classificou. Então, esse Milionários ele foi o último colocado do grupo. E o Palestino conseguiu classificação para a Sul-Americana. Na realidade, para o mata-mata, né? Da repescagem ali com a Sul-Americana. Então, para eles já foi uma festa. Você vê, o Palestino conseguiu essa vaga e já fizeram festa no jogo anterior. Porque conquistaram essa vaga. A vitória sobre o Flamengo acima de tudo. Então, para você ver o nível desse grupo aí onde o Flamengo passa em segundo. Agora, o Calçade, já vou te acionar, Breler. É só já que o André falou do Gabigol. Calçade, você que estava aí no estádio, que está ainda no estádio, você percebeu alguma manifestação da torcida, alguma movimentação? Durante a transmissão, o Vogan falou, olha, não registramos aqui nenhum tipo de manifestação negativa para o Gabigol no aquecimento e tal. O que dá para você registrar aí com relação a Gabigol, você que estava em loco aí, que pôde perceber tudo de perto? E aí, William, e o Pedro Henrique Torre também observando isso no aquecimento, né? Ele não teve... Pelo menos isso não foi visível, uma manifestação hostil. Eu digo hostil quando você tem uma parcela enorme do estádio se manifestando contra o jogador. E isso nós não vimos aqui. Poderia, sei lá, um torcedor, um tá bravo, o outro não tá, mas assim, um estádio todo contra um jogador ou parte dele, nós não vimos. Isso realmente a gente não registrou aqui no Maracanã. Foi o primeiro teste. Primeiro veio o time, os 11 que iam jogar. Depois, para o aquecimento, vieram os reservas. Na hora que ele entra, tá tudo bem. No aquecimento, o Pedro Torre não identificou nada, ninguém xingando e tal. Então,
acho que ele passou na primeira etapa, né, dessa volta. Até porque já faz alguns dias, né? Talvez se fosse logo assim, 2, 3 dias depois, esse contato com o torcedor aqui no Maracanã, de vestir a camisa do Corinthians, talvez a reação fosse diferente. O tempo passou, mas vamos ver, né? O Tite fez 5 trocas e o Gabigol não entrou. Então, como é que vai ser esta administração do retorno dele ao time? Hoje o titular é o Pedro. Quando eu falo em retorno, é via banco de reservas para momentos da partida e não como titular. Mas o futebol prega peças. O Flamengo pode precisar ainda muito do Gabigol, ele que tem julgamento marcado para o começo de julho. E essa é uma etapa decisiva na carreira do Gabigol. Porque se ele for suspenso, aí zera tudo, uma outra história. E a gente deixa de falar do Gabigol agora e espera o retorno dele. Se ele for absolvido, tudo bem. Aí é se ele fica, se ele sai, para onde que vai, quando que joga, é uma outra etapa. Já vou trazer mais esse assunto Gabigol aqui para a mesa, mas antes o Breila para análise do jogo, né? Faltou você aqui no nosso rodízio aqui. Sobre o jogo em si e o resultado. Você olha o copo meio cheio, do tipo, pô, legal, classificou, precisava, né? Chegou até a classificação ameaçada em dado momento, evoluiu, ganhou os 2 últimos jogos. Ou você olha o copo meio vazio e fala assim, pô, classificou, mas foi em segundo. Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate, pode ser São Paulo Tajeres, e aí? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Dá para olhar dos dois lados. O primeiro, inevitavelmente, é pelo lado negativo, porque por mais que a última fotografia, como o Zupac destacou, tenha sido os 2 últimos jogos no Maracanã, que o Flamengo passou com tranquilidade, placar elástico e até um futebol melhor executado, o torcedor naturalmente vai enxergar o que foi a campanha. E para mim pesa mais até o desempenho do que necessariamente a colocação do Flamengo. A gente sabe que, até pelo Bolívar, uma campanha louvável que fez, terminando merecidamente em primeiro lugar, a altitude, o peso disso. Ressalva à parte, o Flamengo jogou bem somente 2 de 6 jogos da primeira fase. Então fica um quê de decepção no desempenho do Flamengo na Libertadores até aqui. Porque é um Flamengo que pode muito mais e que não pode reclamar da sorte nas oitavas. Do adversário que pegar, naturalmente vai ter de lidar com isso, porque foi algo que o próprio Flamengo plantou. E há sim uma evolução, o André pontuou, o Zupac falou nesse recorte dos 4 jogos, são 4 jogos que o Flamengo não toma gol, e até é mais seguro hoje, com uma defesa que não é a titular, segurou bem a onda, não sofreu novamente, mas consegue ser consistente como se espera desse Flamengo do Tite. E a consistência vai o Calçado pontuou, a lateral direita, com a dificuldade de jogar por ali. Eu até vejo que o Varela é uma opção melhor diante da inconsistência do Wesley nas oportunidades que teve como titular. Vai melhor no apoio, até aproveitaria melhor esse corredor deixado pelo Gerson, mas o Varela entrega o básico de um lateral mais defensivo, mais seguro por ali, embora não apoie muito, pelo menos dá um equilíbrio maior para o time. Mas há ainda alguns problemas. O funcionamento de De La Cruz com a Arrascaeta. A gente já percebe nesse novo posicionamento do time, o De La Cruz tentando achar mais o Arrascaeta em campo, em algum momento até conseguindo dialogar, mas ainda longe de uma dinâmica de meio-campistas. Times que vão terminar em primeiro, alguns são acessíveis na teoria. O Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla, o próprio Bolívar não é, né, das possibilidades de confronto não é dos piores, né, embora o Flamengo tenha perdido em La Paz, mas ganhou com facilidade. Aliás, vai ter que decidir em La Paz. Vai ter que decidir em La Paz, esse é um problema. No grupo do Grêmio, a gente não sabe de que maneira o Grêmio vai reagir a esses atrasos dos jogos, mas pode ser The Strongest, até o Atipato, e eventualmente no grupo de São Paulo pode ser o Tajeres, né? A gente não sabe, talvez seja o Tajeres, o que também, dadas as possibilidades, não é um confronto fácil, mas não é um pesadelo. Agora, você tem Palmeiras, Atlético, Fluminense e River. Acho que esses 4 que são times fortes para garantir essa primeira colocação, mora aí o pesadelo de quem passa em segundo no sorteio. E mora aí o pesadelo de quem passa em primeiro também, né?
olhar para o Flamengo. Sim, Flamengo, Botafogo e eventualmente São Paulo. Né? São as 3 bolinhas mais quentes do pote 2, com certeza. Bolívar 13 pontos, Flamengo 10, Palestino 7, Milionários 3 aí. Segunda Libertadores seguida fechado. Que o Bolívar passa, hein? Passou na última no grupo do Palmeiras. Mas passou em segundo, né? Passou em segundo, mas brigando com o Palmeiras até o fim. E o Bolívar agora passa em primeiro. O Bolívar mas pode ser Palmeiras, pode ser Atlético Mineiro, pode ser River Plate. E Fluminense. Pode ser o Fluminense. Eventualmente o São Paulo passar em primeiro. Se o São Paulo passar em primeiro. Uma coisa que eu acho, William, sobre a perspectiva do Flamengo, é que eu tô com o Calçade quando ele fala assim, esse 3-0 não pode apagar a imagem de que esse Flamengo precisa evoluir. Claro. Eu acho que é muito pelo que o Flamengo pelo que o Flamengo investe, pela qualidade que tem, a gente viu nos últimos jogos de Libertadores. Só que quando eu olho também para esse Flamengo, eu acho que quando o Flamengo tropeça contra o Palestino, estava até vendo aqui dia 7 de maio, a gente sentou aqui e falou muito do que não estava acontecendo do trabalho do Tite. Sim. Não é que o Tite não sabe mexer peça, não serve para esse time, não é isso. A gente nunca precisou subir um tom aqui para agradar quem, sabe, acaba sendo um pouco oportunista de resultado, que hoje deve achar que está tudo ótimo. E talvez não esteja tudo ótimo ainda. Mas eu vejo que até ali, para mim, era um trabalho. E aí, naquele dia 7 de maio, ficou aquela coisa, aquele papinho, né? Não, porque se não ganhar do Corinthians, é o Maracanã, não vai chegar nem no jogo contra o Bolívar. Ficou aquele papinho. E internamente, você acaba se cercando para tentar entender e vai falar com as pessoas. E o retorno que se tinha todo mundo entende que a coisa não está funcionando. Só que, ao mesmo tempo, também há um diagnóstico muito claro, se dizia, da comissão, que eles entenderam o que não está funcionando, o que foi proposto até ali. Acho até que esticou demais a corda, até 7 de maio. De um Tite que teve muita tranquilidade, uma tranquilidade até então inédita para um Flamengo, porque o Flamengo das últimas temporadas é Mundial, é Supercopa, é Recopa, tem sempre um jogo grande, tem sempre uma decisão. O Tite chegou tranquilo até a fase de grupo da Libertadores, até dia 7 de março que ele insistiu. Depois do dia 7, que tudo que a gente falou aqui hoje de Alan, de De La Cruz voltando para ser o segundo homem para jogar de frente, de Zerson vindo da direita para dentro, funcionando muito mais com medo que exatamente o ponta que o Tite tinha ali antes, o Cebolinha na dele, não precisando sacrificar para acomodar o Bruno, o Cebolinha é sacrificado no primeiro tempo contra o Palestino, vai para a direita, que não é dele, para acomodar o Bruno na esquerda, que não funcionava, né? Nem o Bruno próximo do ataque. Então, a partir dali tem uma mudança, que é exatamente isso. O De La Cruz chegou a fazer a do Arrascaeta. Ele caindo entre linhas de costa, que já tem uma certa dificuldade para girar. O De La Cruz começa a jogar de frente. O Alan vem bem, porque o Pulgar está machucado. O Gerson já fazia da direita para dentro. No jogo contra o Corinthians, não é nem o Arrascaeta ainda, que para mim eu acho que merece um tópico de consideração de debate que não está bem. Era o Lohan, foi muito bem ali contra o Corinthians, depois o Arrascaeta no jogo seguinte. Então, a partir dali é um outro trabalho para mim. E esse trabalho, eu olho para ele acreditando que pode ter uma perspectiva melhor do que foi o trabalho até o jogo contra o Palestino. Então, se o Flamengo, que tem que evoluir sim, e que pode pensar o que vai fazer a janela com o dinheiro do Fabrício Bruno. O lance para mim hoje, o Calçade lembra, o lance do Davi, se eu não me engano foi o Calçade ou o Pedro, não sei se foi o Zinho, que sinalizou que o Davi sinaliza que tinha um caminho ali para o Tite, né? Na faixa lateral. O Davi quase pede para ir fazer ali o corredor. Aquilo ali é didático, tá faltando alguém ali. Com janela, com tudo mais, eu acho que a perspectiva ela pode ser interessante. Não é que a temporada é boa até aqui. Só que do recorte do Palestino depois, onde se identificou o que não estava bem para cá, você tira o cansaço ali, acho que tem que se pontuar, a oscilação do jogo contra o Amazonas. É um Flamengo que ele está te dando um pouco mais de sinalização positiva do que deu até o jogo ali com o Palestino. A questão é a consistência, né? Porque se a gente pegar o recorte do ano, da temporada, a primeira ideia do Tite para esse Flamengo era um Flamengo sem um ponta pela direita. Era o De La Cruz na direita, pro Gerson jogar por dentro. Aí o Flamengo não começa da melhor forma, o Gerson se machuca, aí o De La Cruz por dentro, com o Luiz Araújo na ponta, o Flamengo faz o Campeonato Carioca muito forte. Mas sempre entra a ponderação, que era o Campeonato Carioca. Vem os jogos mais competitivos depois do estadual, já de maneira concomitante com a Libertadores, e esse modelo se mostra engessado, estagnado. O Flamengo não conseguia evoluir. Então ele volta para a ideia original, mas invertendo o Gerson com o De La Cruz, usando o Gerson na direita, onde ele usou quando ele chega no Flamengo, né? Em outubro do ano passado, quando o Tite chega, o Gerson joga pela direita e joga bem. E o time responde bem. A questão é, se ele vai responder bem de novo, como havia respondido a primeira mudança, em algum momento voltar a ser previsível dentro do olhar dos adversários, ou se ele vai conseguir ser constante nessa evolução. E eu acho que isso passa por uma questão fundamental também na temporada do Flamengo. Porque ela é tática, né? Evidentemente, o trabalho demora para andar, mas ela é física, né? O Flamengo perde muitos desses jogadores importantes nesse começo de temporada, cada um volta num instante, cada um num estágio físico. O Flamengo teve muito pouco os seus melhores jogadores do meio-campo no 100%, todos eles na mesma fase.
E agora vem Copa América, um fica fora, outro... Sabe quando é que esse grupo vai voltar, Então, acho que esse é um ponto central para esse trabalho andar de maneira mais perene, ou para o Tite ter a oportunidade de fazer o trabalho andar de maneira mais longeva. Você agora pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas em que você vai ter esse cenário que o Zupac citou. Você não vai ter esse grupo reunido ali, ganhando rodagem, ganhando entendimento, aquela coisa de estar quase no piloto automático. Sim. Agora parece que a coisa está minimamente encaixando. Semana que vem já não estão juntos. Já não estão juntos porque já vai ter Copa América. Só De La Cruz e Arrascaeta já não estão. Então, assim, isso já... E vai ser necessário jogar e competir. O Calçado... Muito bem, galera. Depois deste corte top aqui do programa Linha de Passe pós-jogo, analisando a vitória do Mengão, o Flamengo classificado, apesar da classificação vir no segundo lugar, cara, de ter ficado ali no segundo lugar, que a gente lamenta muito, mas, cara, um alívio, né? Porque, veja bem, depois daquele jogo contra o Palestino, que o Flamengo perdeu, naquela ocasião o Flamengo tinha 4 pontos e o Palestino estava indo para 7 pontos, né? 6 pontos ou 7 pontos, agora nem lembro mais. Tava todo mundo preocupado porque o Flamengo corria um sério risco de ficar fora da fase de mata-mata da Libertadores da América, né? Naquela ocasião, há 3 rodadas atrás, o Flamengo tinha 4 pontos só. Daí o Flamengo vai e vence o Bolívar em casa, chega a 7 pontos, e hoje venceu o Milionários, chegando a 10 pontos. Temos aqui a classificação da Libertadores de momento, tá? Até o momento, Fluminense é primeiro colocado do Grupo A. O Flamengo pode pegar o Fluminense aí no sorteio das oitavas de final. Grupo B tem o Talheres e São Paulo. O Flamengo pode pegar um dos dois também. The Strongest ou o Grêmio, né? O Grêmio tem vários jogos a menos, ainda o Grêmio tem chance de ser primeiro neste grupo. O Flamengo pode pegar The Strongest ou Grêmio. O Júnior Barranquilla, cara, se classificou em primeiro lugar. O Flamengo pode pegar o Barranquilla. Bolívar, o Flamengo pode pegar o Bolívar, né? O próprio. Palmeiras, o Flamengo pode pegar o Palmeiras. Atlético Mineiro, 15 pontos, né? Uma das melhores classificações até aqui, né? A melhor, né? No caso, o Palmeiras não jogou ainda. Se o Palmeiras vencer, fica com a melhor campanha. O Flamengo pode pegar o Atlético Mineiro também. Ou o River Plate, cara. É só pedreira, galera. Quer dizer, não é só pedreira, mas tem muito time difícil. River Plate, alguém quer pegar o River? Atlético Mineiro, alguém quer pegar o Atlético Mineiro? Comente aqui, quem que você quer pegar? Palmeiras, alguém quer pegar o Palmeiras? Comente. Bolívar, revanche? Quer pegar o Bolívar? Eu prefiro não. Júnior Barranquilla, esse aqui eu acho que é o time mais acessível, cara. O Júnior Barranquilla. The Strongest ou Grêmio, alguém arrisca aí falar que quer pegar o Grêmio ou The Strongest? É altitude também, tá? The Strongest. Talheres ou São Paulo? Alguém quer pegar esses dois? Ou Fluminense, né? O último campeão da Libertadores, que não vem tão bem assim neste ano, né? No Campeonato Brasileiro, etc. e tal. E, cara, é complicado, né? É complicado. Eu acho que o time mais acessível aqui é o Júnior Barranquilla. Quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? O mais importante foi a classificação, né? O Flamengo deu muito mole, cara. Meu pai do céu, como que empatou na estreia contra este time ruim do Milionários? Daquele jeito, né? Com um jogador a mais, vencendo o jogo, você deu um empate. Depois perdemos para o Palestino, que é muito ruim. Lá no Chile, né? Perdemos lá. E perdemos para o Bolívar por causa da altitude da Bolívia e também por causa das escolhas do técnico Tite, que poupou todo mundo, levou um time reserva, né? Poupou 7 jogadores. Então, o Flamengo pagou para ver. E o Flamengo ficou em segundo lugar. Primeiro lugar é sempre melhor que o segundo lugar. Agora, o Flamengo vai ter que pegar aí um desses times do primeiro lugar, do pote 1. Só que, do outro lado, no pote 1, todos esses times aí vão ficar com medo de pegar o Flamengo, cara. E o Botafogo também ficou em segundo lugar, né? Deixa eu ver aqui. Tem o Botafogo também, galera. Ó, o Botafogo ficou em segundo lugar no grupo D, né? O Barranquilla ficou em primeiro aí pelo saldo, né? Vitórias. Saldos ou vitórias? Eu acho que é saldos. Sei lá. Mas é isso. Se, por um lado, o Flamengo vai pegar um time forte, por outro lado, eles também vão ficar com medo do Flamengo. Porque o Flamengo é o Flamengo, cara. Não tem essa. É o Mengão, cara. É o melhor time. É o melhor elenco.
Se jogar com vontade, não tem pra ninguém. O primeiro tempo foi bom. Contra o Bolívar também foi bom. Contra o Corinthians foi bom. Esses caras, quando eles querem, eles jogam. Daí tem gente que fala que eles escolhem o jogo. Mas como que não vai achar isso? Como que não vamos pensar assim, né? Porque hoje os caras jogaram com vontade, velho. Resolveu o jogo no primeiro tempo. Segundo tempo, criamos. O goleiro deles que salvou, né? Nossa, cada defesaça, mano. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Tamo junto. Saudações. Fui.